Olá, queridos. Eu sou o pastor Kleber Barros e estou aqui mais uma vez para impartir uma mensagem do meu coração, que ela está no livro de Gênesis, e uma história muito interessante e edificante falando sobre a vida de Noé. Gênesis capítulo 6, queria ler rapidamente para a gente refletir algo sobre, que diz em Gênesis 6:11: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Versículo 12: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Verso 13: Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. A ordem de Deus a Noé, no versículo 14: Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então nós vemos sobre a vida de Noé, que era um agricultor. Noé herdou dos seus pais o sacerdócio antes da queda. O sacerdócio antes da queda era cultivar e guardar. Quando Adão, antes de cair, o sacerdócio estava ligado a cultivar e guardar, trabalhar com a terra. Após o pecado, quando o sacerdócio é restaurado na época de Moisés, por meio de Levi, já estava ligado a sacrifício, a derramamento de sangue. E para mim é muito importante, porque todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras, a gente consegue perceber que todos os homens que Deus chamou para construir uma revelação, dar forma a uma revelação, os homens foram desafiados a deixar de viver ou de fazer o que eles gostavam de fazer, para fazer e praticar o chamado que Deus estava chamando eles para praticar. Então vemos que Noé, ele era um agricultor, trabalhava com a terra, e Deus o chamou e o desafiou a construir uma arca, uma obra de madeira, ele ser carpinteiro. E para mim o que me impacta é que todas as vezes que fomos construir algo que Deus está nos vocacionando, ele sempre vai nos esticar. E para mim é muito importante porque diz em Mateus 24 que, como nos dias de Noé, era muito complicado, porque diz que o pecado havia se proliferado, as pessoas compravam, vendiam, se davam em casamento, casavam. A questão não é fazer todas essas coisas que cita não é pecado. O pecado é quando essas coisas se tornaram um senhor na sua vida. Então diz que Deus achou Noé, um homem diligente com a sua família, e diz que Noé ficou 120 anos para construir uma revelação. E para mim, nesses últimos dias, não temos que nos distrair, mas ficar focado para aquilo que Deus colocou em nossas mãos para edificar. E para mim, depois de 120 anos, passa-se o dilúvio, depois da construção. Diz que Noé fica 1 ano dentro daquele lugar, com aqueles animais. Mas para mim é algo muito interessante, porque era como se fosse um banco de sementes. Noé conseguiu construir algo para Deus, e transicionar algo de um mundo velho que ia ser destruído para um novo mundo que ia ser replantado por ele. Salvou a sua família e os animais, era como um banco de sementes. Eu sempre falo que quando eu olho para a Arca de Noé, o que ela levou de um lugar para o outro era um mini Éden dentro da Arca de Noé, para replantar o mundo. E quando ele sai da Arca, a primeira coisa que ele faz é voltar a tocar a terra, plantar uma vinha para o Senhor. Acredito muito que se nós dermos a resposta correta para aquilo que estamos sendo vocacionados por Deus, chegará um tempo que vamos voltar a fazer o que gostamos de fato. Acredito que é um tempo de obediência. E para mim o que mais importante, eu queria deixar essa reflexão com vocês, é que por um tempo a arca funcionou para um propósito específico, mas vemos depois que Noé teve que sair da arca e fazer algo maior do que foi fazer a arca durante 120 anos. Ele teve que replantar o mundo, e a partir dele veio uma nova genética, uma nova humanidade para povoar o mundo. Então eu quero abençoar você que está ouvindo isso. Há um tempo que Deus pode dar uma estratégia para você, mas depois que essa estratégia se expirar, chegará um tempo de uma verdade presente. Sempre haverá uma verdade passada e uma verdade presente. A verdade presente é a última atualização que veio do céu para os nossos dias, que vai tocar outras vidas. Eu abençoo você, para que você não seja alguém fora de tempo, mas que possa transicionar de estratégias, de ferramentas, para trocar outras vidas.
É assim que eu oro e abençoo a sua vida. Obrigado e até a próxima.